Gênesis 30, a partir do versículo 25. Aleluias. Amém? E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar da minha terra. Dá-me meus filhos e minhas mulheres, pelas quais tenho te servido. Ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Lhe disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse: tu sabes como tenho servido e como me passou o teu gado comigo, porque o pouco que me tinhas antes de mim, poucos que tinha antes de mim, tem aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também pela minha casa? Disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando deles todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres o meu salário e estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e tudo o que havia de brancura, e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os em mão de seus filhos, e pôs 3 dias de caminho entre si Jacó, e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Feche teus olhos. Soberano de Israel, tu és poderoso entre todas as nações, Deus. Pai querido, neste momento nos preparamos para ouvir a tua palavra, porque a tua palavra tem o poder de transformar, de curar, de renovar. Senhor, nós queremos aprender cada vez mais de ti, e é por isso que nós estamos aqui. Conduza-nos, Senhor, a tua presença a cada dia, que nós possamos fazer o melhor sempre para a exaltação do seu santo nome. Mas se por um acaso algum espírito que não provenha de ti, espírito de sono, de incredulidade, Senhor, qualquer espírito que não seja o teu santo espírito, nós não aceitamos. Que ponha isso daqui para fora em nome de Jesus, que seja queimado em nome de Jesus, que prevaleça neste lugar a tua presença, tão somente a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Eu creio que há uns 2 ou 3 domingos atrás eu trouxe uma mensagem que falava de Jacó e Esaú, se eu não me engano, né? Acho que aproximadamente isso, uns 2 ou 3 domingos para trás. E neste domingo, hoje, Dia dos Pais, eu quero conversar sobre algo importante com vocês. Eu vou meio que continuar essa história, mas eu quero colocar o título da mensagem de hoje. É o seguinte: você precisa fazer algo. Olha para quem está do teu lado aí, rapidinho, e diz para essa pessoa: você precisa fazer algo. Calma. Agora pergunta direito, fala: você vai fazer ou não vai? Tem que fazer. Eu estou contando uma história aqui, meus irmãos, de um homem que trocou os pés pelas mãos, acabou querendo adiantar algo que Deus já havia prometido para ele, desde o ventre da mãe dele, onde o Senhor tinha dito para este homem chamado Jacó
que ele seria o líder, que ele seria o maior, que ele herdaria a primogenitura, apesar de não nascer em primeiro, que ele seria o líder, que ele seria o abençoado de Deus. Porque no final das contas eu creio que Deus, Ele tem planos na vida de todos nós. Só que muitas vezes a gente vai afoito, a gente vai ansioso, a gente passa a carroça na frente dos bois, os pés na frente das mãos e daí por diante, e acaba meio que estragando algo que Deus tinha para nós, que era perfeito. Por que era perfeito? Porque era plano de Deus. Aí no meio do plano de Deus o homem resolve falar assim: vou dar uma ajudinha para Deus. Pronto, aí desembesta tudo. Precisamos confiar mais no Senhor. Precisamos acreditar que os planos de Deus são realmente melhores que os nossos, porque nós cantamos, dizemos: os planos de Deus são maiores que os meus, tão grande que nem posso imaginar. Mas muitas vezes basta aquilo que a gente esperava que chegasse na nossa mão, não chega, a gente coloca a nossa mão e faz do nosso jeito. Este homem, apesar de ter a promessa desde o ventre da mãe dele, que seria maior, que seria uma grande nação, que o seu irmão o serviria, afoito por receber aquilo que já era dele de direito, ele acaba usando de um momento de, entre aspas, fragilidade do irmão. Eu digo entre aspas fragilidade porque foi um exagero de Esaú falar que eu estou morrendo de fome, e não estava. Mas do pai ele aproveitou um momento de fragilidade, porque o pai, quando ele se veste, coloca o cheiro, a pele, a roupa, talvez até engrossa a voz para falar que é Esaú e não Jacó, o pai dele era cego, já era velho. Então ele acaba abençoando Jacó no lugar de Esaú. E por conta disso, Jacó precisa de fugir do lugar de onde estava. Precisou de sair fugindo da casa do seu pai, da casa da sua mãe, e voltou para a Mesopotâmia, para a casa deste homem chamado Labão. E a gente vai perceber, e quem está acompanhando o nosso estudo de Gênesis vai perceber que ele não era só um Labão, ele era um Labião, porque ele era bom de lábia. Ele vai para a casa de Labão, e lá ele encontra uma moça chamada Raquel, prima dele. E foi amor à primeira vista. Ele se apaixona por Raquel. Só que ele não tinha um centavo furado no bolso. Quando ele sai fugindo da casa dele, ele para numa cidade chamada Betel, ou Luz. A Bíblia diz que ali ele vê anjos subindo e descendo do céu. Só que ele inclina sua cabeça em cima de uma pedra. Ele não tinha nenhuma trouxa de roupa, meus irmãos, para colocar. Por isso ele dorme, faz como um travesseiro uma pedra. Ele não tinha um centavo furado, mas ele tinha se apaixonado. A questão é como é que ele ia manter Raquel, como ele ia pagar o dote para ter Raquel como esposa. Então Labão, vendo este jovem, esse rapaz preparado para trabalho, eles fazem um acordo: você trabalha 7 anos para mim, e eu te dou a mão da minha filha em casamento. Jacó apaixonado. Eu vou dar um conselho para os homens: quando você estiver apaixonado, não toma nenhuma decisão precipitada, dá uma segurada, porque senão você promete coisa que você não vai cumprir, então vai custar muito caro. Dá uma pensada primeiro. Eu quero, e vai trabalhar 7 anos, e trabalha 7 anos para Labão. Só que Labão, mais esperto que Jacó, no dia de consumar o casamento, aquela festa, aquela maravilha, na hora de entrar às recâmaras de Jacó, onde ele deveria colocar Raquel, que foi por quem ele trabalhou 7 anos, ele vai lá e pega e coloca Lia na cama de Jacó. Aí o homem cansado, bêbado, doido para consumar o casamento, vai e tem relações com Lia. Mais tarde ele acorda, no outro dia ele acorda, olha e fala: rapaz, você tá parecida com Raquel não, Raquel é bonita, você não é tão bonita assim. Então ele vai reclamar com Labão, e Labão fala bem assim: não sei como é que é na tua terra, mas aqui a gente não casa a filha mais nova antes de casar a mais velha. Quer o amor da tua vida?
trabalha mais 7 anos para mim. Aquele rapaz que enganou o pai, se mucumurou com a sua mãe, enganou o irmão, agora estava sendo enganado por alguém mais esperto que ele. Meus irmãos, para pensar que muitas vezes nós tomamos atitudes e fazemos as coisas e achamos que Deus não vai cobrar, e achamos que a gente não vai ser colocado muitas vezes naquela mesma situação. Cedo ou tarde nós nos deparamos com a mesma situação que nós colocamos outras pessoas. A questão é, será que vai servir como exemplo para mim, para você, olhar para dentro de nós e falar: poxa vida, isso aconteceu comigo porque eu realmente mereço, eu sou o culpado disso daqui. Foi o que aconteceu com Jacó. Só que a paixão dele era tão grande por Raquel, que na verdade ele não trabalhou por Raquel. A gente costuma falar, né, irmão Vanildo, que ele trabalhou por Raquel 7 anos. Na verdade foram 14. Foram 14, porque os primeiros 7 anos era por Raquel. Ele foi enganado. Então ele topa trabalhar mais 7 anos por essa mulher. E trabalha. E agora sim, Labão entrega Raquel como esposa. A felicidade é imensa. O problema é que Raquel era estéril. Não seria possível ter uma semente de Jacó em Raquel. Ela não poderia ter filho. Deus havia fechado a madre de Raquel. E ele tinha uma outra esposa, Lia. E com Lia ele começa a ter um filho. E outro filho. Raquel, ciumada, ela olha e fala bem assim: olha, faz o seguinte, tenha relação com a minha serva. E quando a minha serva tiver filhos aos meus joelhos, ou seja, assim que a criança nascesse, ela vai retirar e vai ser meu filho. Meus irmãos, não escandaliza não, mas isso era uma prática naquela época, era normal. Porque eles entendiam que serva era uma posse. Por exemplo, se você tem um casalzinho de cachorro na tua casa, eu vou lá no último mesmo, que é para vocês terem. Se tem um casalzinho de cachorro na tua casa e os cachorros da cria, é dos cachorrinhos ou é seu? Não é você que doa, não é você que posta na internet, tô doando cachorro. Não é do cachorro. O cachorro não tem Facebook, não tem Instagram para doar. Naquela época era exatamente da mesma forma. A serva teve filho, o filho não é da serva, é da senhora. Então Jacó acaba tendo relações com a serva de Raquel e tendo filhos com a serva de Raquel. Agora filhos com Lia e com a serva de Raquel. Mas o Senhor fecha a madre de Lia. E Lia entra em desespero, porque agora Raquel está tendo filho, mas Lia não está tendo filho. Ela fala bem assim: então faz o seguinte, Jacó, tenha relações com a minha serva também, para que ela possa ter filho e eu continue tendo filho seu. Porque elas acreditavam que desse jeito elas iam amarrar marido. Escuta uma coisa, você acha que filho amarra marido? Nunca amarrou e nunca vai amarrar. A fragilidade do ser humano. Mas agora Jacó tem 4 mulheres e muitos problemas para resolver, porque segundo consta, elas ficavam, irmão Eduardo, discutindo com quem ele passaria a noite. Tanto é fato que em um determinado momento, dois dos filhos de Lia acham uma planta no meio do mato chamado mandrágoras. E essa mandrágora, segundo consta, era uma planta que trazia fertilidade à mulher, fazendo chá ou sei lá que tipo de coisa que eles faziam. E quando os filhos de Lia acham essas mandrágoras, Raquel olha e, sabendo para que servia, ela diz bem assim: dá essas mandrágoras para mim e você pode ficar com Jacó essa noite para você. É engraçado, mas ela vendeu ou alugou, a palavra certa é alugou. Hoje é meu dia, você me dá as mandrágoras, esse bando de mato aí, e pode ficar com meu marido, não estão valendo nada. Logo no dia dos pais, um pai ser trocado por um punhado de mato. Mas foi o que aconteceu. Agora, a Bíblia diz que Jacó está vindo do seu dia de trabalho, Lia vai ao encontro dele correndo e fala: hoje você é meu. Exatamente isso que ela falou, porque eu te aluguei por essa noite, pelas mandrágoras que meus filhos acharam. Essa noite você vai ir comigo. Aliás, Raquel vai até ele, busca ele no caminho. Ele, ok, e vai até a casa de Raquel, a tenda de Raquel,
e passa a noite ali com Raquel. E a Bíblia diz que nessa noite o Senhor visitou Raquel. Essa noite o Senhor abriu a madre de Raquel. Essa noite o Senhor se lembrou de Raquel, abriu a madre dela e ela teve um filho. E o nome desse filho, meus irmãos, era José. Agora a tradução de José, do nome José, que é interessante. A tradução do nome de José é o seguinte: o Senhor me dará outro filho. E esse outro filho veio. E ela orou para esse filho. Esse outro filho veio, que foi Benjamim. Porém ela acaba falecendo no nascimento de Benjamim. Raquel tinha sérios problemas nessa parte, mas não sabia. E Deus parece que estava preservando. Meus irmãos, eu contei toda essa história para vocês, porque esse foi o gatilho de Jacó. O nascimento de José foi o gatilho para Jacó mudar de vida. Porque agora ele tem uma família grande. O seu penúltimo filho havia nascido da mulher que ele amava. Talvez daí para frente ele nem quisesse ter mais filhos. Talvez para ele já estava tranquilo. Agora sim ele tem um filho, o filho que ele trataria de uma forma diferente, porque, entre aspas, era o seu primogênito, porque era o primeiro da mulher que ele realmente amava, aquela com quem ele fez o acordo para casar. Se dependesse de Jacó, na verdade, ele não teria 2, 3, 4 mulheres, ele teria uma. E agora que esse menino nasce, quando ele nasce, acontece exatamente isso que nós lemos aqui no versículo 25. E aconteceu que, quando Raquel teve José, disse Jacó: deixe-me ir, que me vá ao meu lugar, à minha terra. Quando esse filho nasceu, Jacó falou: eu não quero mais ficar aqui na Mesopotâmia, preciso voltar para a casa do meu pai, preciso voltar para a minha terra. E é disso que eu quero conversar com vocês essa noite. Você precisa fazer algo. O gatilho de Jacó foi o nascimento de José. A motivação, e aí a gente pode dividir a palavra motivação, a gente pode dividi-la em motivo para a ação. O motivo para a ação de Jacó foi o nascimento de José. Qual que é a tua motivação para fazer algo? Qual que é o teu gatilho para fazer algo que na verdade você já deveria ter feito faz tempo? Existem situações na minha vida e na sua vida que tem a finalidade de nos, entre aspas, resetar, né? Quem joga videogame, quem mexe com essas coisas sabe o que é reset, né? Começar de novo, voltar do início e startar. Essa palavra nem existe, né? Dar um start. Então existem situações que têm essa função de resetar-nos e startar-nos, entre aspas, claro, para que a gente tome alguma atitude. Para pensar. Nós estamos falando do Dia dos Pais. Nós estamos falando de um momento especial onde esse pai, depois do nascimento de um filho, do filho amado dele, ele resolve tomar um rumo na vida. É algo que você tem que refletir. Talvez o nascimento de um filho que faz você tomar um rumo. Muitas vezes as pessoas só tomam um rumo na vida e começam a fazer a vontade de Deus no meio de uma doença na família, ou nela mesmo. Através de uma perda, de um falecimento, a pessoa resolve refletir e olhar para trás e fala: esse aqui é o meu reset, esse aqui é meu gatilho. A partir de agora eu preciso de voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído, que é da presença de Deus, é da casa de Deus. É do lugar onde o Senhor me chamou para fazer aquilo que Ele me predestinou. Eu preciso receber as bênçãos de Deus. Mas fugindo, andando dali para lá, fazendo as coisas que eu não deveria estar fazendo, Deus não vai olhar nem para mim nem para você. Reseta, qual que é o gatilho? Qual que é o motivo para a tua ação? Algo que vai fazer você voltar para o caminho
correto, que é o caminho do crescimento. Meus irmãos, todos nós que estamos aqui essa noite, nós temos um potencial imenso. Você sabia disso? Você sabia disso? Tem gente que não sabe disso. Segundo consta, a gente não usa nem 5% do nosso cérebro. Não usa nem 5% de toda a nossa inteligência, a gente não usa. Então a gente pode fazer muito mais, a gente pode avançar muito mais, a gente pode conhecer Deus muito mais, a gente pode alcançar muito mais coisas do que nós alcançamos até o dia de hoje. Porém, você precisa de colocar os pés no chão, entender quem é você, entender aonde você precisa recomeçar. A Bíblia diz: tenho, porém, contra ti que deixasse a primeira caridade. Volte de onde caíste. Tem que voltar, acertar, colocar as coisas no lugar, trabalhar para o teu crescimento e para o crescimento da tua casa. Confere comigo o capítulo 30, versículo B. Agora, pois, quando hei de trabalhar por minha casa também. Com o nascimento de José, ele percebeu uma coisa: eu estou aqui há mais de 14 anos e não tem nada. Eu estou aqui há mais de 14 anos trabalhando dia e noite no sol, e até agora eu não consegui nada. Eu falo: até quando? Eu não estou falando, meus irmãos, no sentido, porque no final das contas todos nós somos funcionários. Ou você é funcionário de uma empresa, ou você é funcionário de uma organização, ou você é funcionário de um monte de cliente. A questão é: nós temos trabalhado para o nosso avanço, ou nós temos trabalhado para vender o almoço para comprar a janta? E na igreja? Quanto tempo que você está na igreja? Do dia que você chegou aqui, qual o nível de crescimento que você já teve? Está no mesmo lugar? Reseta aí, vamos startar de novo. Deus não te chamou para ser qualquer tipo de gente. Meus irmãos, a Bíblia diz que a igreja vai julgar o mundo no dia do Senhor. Já parou para pensar nisso? Você lá em cima com Jesus Cristo, julgando o mundo, julgando a terra, mas de que forma? Precisamos nos aproximar de Deus, precisamos avançar, precisamos crescer na graça, crescer no conhecimento, colocar os nossos planos, aquilo que Deus tem para mim e para você, em prática, porque senão a gente não vai sair do mesmo lugar. Provérbios vai falar que os planos dos homens, o plano do homem, são planos bons aos seus olhos, são ótimos, mas se nós colocarmos eles na direção de Deus, esses planos serão abençoados. Então nós precisamos de trabalhar para o nosso avanço. Versículo 26, isso não significa, meus irmãos, que vai ser fácil. Confere comigo, diz no versículo 26. Ele diz: dá-me meus filhos e minhas mulheres, pelas quais tenho servido. Ir-me-ei, pois tu sabes do meu serviço que tenho feito. Primeira coisa para a gente poder avançar, resetar e startar, a gente precisa tomar as atitudes corretas. Ele poderia muito bem juntar, porque foi assim que ele fez na casa dele. Ele simplesmente fugiu da casa dele, deixou mãe, pai, irmão, deixou todo mundo para trás, é claro, porque o irmão queria matá-lo, né? A gente bem entende. Porém, ele poderia esperar um dia, sem falar nada para Labão, e simplesmente ir embora. Ele poderia fugir mais uma vez, ele poderia se esconder mais uma vez. Só que Jacó tomou uma atitude: eu não vou ficar mais correndo de ninguém, eu vou jogar em panos limpos, preto no branco, eu vou fazer as coisas da maneira correta. Ele sabia que a reação de Labão poderia ser: não, você vai ficar aqui, vai trabalhar aqui, essa aqui é a sua terra, se você sair daqui eu te mato. Mas ele resolveu fazer dessa vez o que era certo. Ele foi até Labão e disse: dá meus filhos e minhas mulheres, pelas quais tenho te servido. Ele fala para Labão: nós fizemos um acordo, eu cumpri um acordo, agora deixa eu ir, pois tu sabes do meu serviço e tudo que tenho feito. Ele está falando: eu sou um homem honesto, eu sou um homem correto e quero fazer das coisas da maneira correta. Eu quero ir embora, eu quero fazer a minha vida mais uma vez. Então deixa que eu parta deste lugar,
porque agora eu sinto que chegou a minha hora. Meus irmãos, o fato de nós tentarmos fazer a coisa correta, de acordo com o que Deus quer, não vai ser a mil maravilha não, tá? Engano teu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, foi o que Jesus falou. Quando você tenta fazer as coisas da forma correta, de acordo com a vontade de Deus, o inferno se levanta contra você. O inimigo traz retaliação contra você, mas no mesmo instante. Quer saber se está fazendo a coisa certa? Quer saber se está fazendo a coisa certa? É só você ver se o inimigo se levanta. Se o inimigo não se levantar, então você está errado, você pode ter certeza. Mas se o inimigo se levantar contra você, é porque você está fazendo a coisa correta. A retaliação vai se levantar agora do inimigo contra Jacó. Só que ele não simplesmente se levanta batendo de frente com Jacó, o impedindo de ir na força bruta. Porque o inimigo, meus irmãos, ele é astuto. O inimigo, ele é astuto, ele é inteligente. Então ele vai usar de algumas estratégias, de algumas artimanhas para impedir com que Jacó saia daquele lugar. Em primeiro lugar, o que ele vai falar para Jacó é encher o coração de Jacó, encher o ego de Jacó de orgulho. Cuidado com elogios, tá? Cuidado com elogios demais. Cuidado com isso. Eu gosto de pessoas de verdade, meus irmãos. Vou falar uma coisa para você. Eu gosto de pessoas que muitas vezes falam: ó, isso daqui foi bem, mas nisso aqui você está falhando. Quem só te elogia, escuta isso, quem só te elogia, não vê teu defeito, não são pessoas de confiança. É por isso que eu cobro vocês tudo, de um monte de coisa. Eu quero ver avanço, eu quero ver crescimento. Ah, mas o pastor está chato, o pastor está isso. Você quer crescer ou não quer? Você quer avançar ou não quer? Se você falar que não quer, aí não tem o que eu fazer. Mas se você me perguntar, eu vou elogiar e vou criticar. No que tiver que ser criticado, eu vou cobrar o que tiver que ser cobrado. Pode gostar, pode não gostar. Quem vai avançar ou não é você. Jacó, que agora foi falar com Labão, a primeira coisa que Labão vai fazer é tentar levar Jacó na lábia. Olha o que ele fala. Então disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, aquele que era o manda-chuva está clamando por graça, está clamando por misericórdia, fica comigo. Ou seja, Jacó, você é muito importante para mim, faz esse favor, Jacó, fica aqui comigo. Ele vai falar: tenho experimentado quanto o Senhor me abençoou por amor de ti. Você é um homem abençoado. Já viu gente que chega em você: ô profeta, ô varão, ô não sei o que, e te abraça, só que na mão, às vezes nas costas tem uma faca assim, ó: profeta de Deus, tome. Quando sai do abraço, chega a estar doendo, espinhaço assim. Labão está fazendo exatamente isso. Ele está usando da artimanha, do elogio. Mas detalhe, aí alguém vai perguntar: pastor, mas ele está falando a verdade. Sim, ele está falando a verdade. Agora a questão é o intuito da verdade. Nem toda verdade, meus irmãos, nem todo elogio tem um intuito bom. Muitas vezes o elogio, ele é verdadeiro. Você pega uma pessoa que vem aqui na igreja e canta muito, aí de repente vem alguém usado pelo inimigo e começa a encher o ego da pessoa. Quem, Luana? Levanta a mão. Ah, ali sim, a Luana canta demais. Aí alguém chega e começa a encher o ego da pessoa: ah, eu isso, eu aquilo. Nós vimos aí, acho que foi a irmã Débora que colocou lá no grupo da igreja, mais um cantor gospel que estava se sentindo melhor que muita gente aí, e viu no que deu, né? Hoje eu acho que alguns de nós aqui canta bem melhor que ele, porque a glória tem que ser de Deus. A glória é só de Deus. Você quer fazer algo que é correto, você quer fazer algo que é bom, você quer sair da zona de conforto, você sabe que você precisa de fazer algo, encontrou o start, encontrou o gatilho para você fazer algo, mas fica atento na retaliação, porque nem sempre a retaliação vem parecendo uma dinamite explodindo e arrebentando tudo. Muitas vezes vem com carinho, muitas vezes vem com alisamento.
Isso é importante, Jacó. Fica aqui, Jacó. O Senhor tem me abençoado por amor de ti. Eu sei disso. Eu tenho experimentado isso. Em segundo lugar, meus irmãos, o inimigo ele vai lhe oferecer algo que você nunca teve. Confira comigo, versículo 28. E disse mais: determina o teu salário que eu te darei. O homem nunca teve salário na vida. O salário dele foi as 2 mulheres e as 2 empregadas, as 2 servas. Nunca teve salário na vida. Agora que ele quer fazer o que é correto, olha o salário aí. O que ele sempre quis, agora ele tem. Na minha vida e na tua vida, como que isso se apresenta, pastor? Eu vou ser bem esculachado, bem escrachado. Vou ser que nem a Camila Barros, eu vou falar rasgado. É assim que ela fala, irmã Adriana? Vou falar rasgado. É o camarada que agora ele quer se acertar na vida, quer casar. E aí aquele amor de infância que nunca deu bola aparece do dia para noite. Eu sempre te amei. Agora, uma hora dessa que eu quero casar, eu quero acertar a minha vida. Algo que o camarada sempre quis. Eu digo isso para os homens, para a mulher é a mesma coisa. A pessoa quer se acertar, quer fazer o que é correto. Aí aquela oportunidade que ele sempre sonhou, que sempre quis, nunca teve, agora aparece. Por que será? Ou então, de repente, algo que a pessoa sempre quis ter, sempre quis comprar, sempre quis possuir. Seja uma casa, um carro, um equipamento, seja lá o que for. Mas ele nunca teve recurso para aquilo. E de repente, agora que ele quer se acertar, fazer as coisas de Deus, aparece uma oportunidade de comprar aquilo ali, aquela coisa, só que de um jeito errado. A pessoa sempre quis ter. Ou então, principalmente nessa época política, um aumento de salário. Eu aumento seu salário, eu te pago o dobro, o triplo. Porém, e a pessoa sempre quis um aumento de salário, e aparece uma hora dessa. Jacó está passando por isso. A gente precisa de fazer algo, a gente precisa de mudança, a gente precisa de transformação. Você precisa de fazer algo? Precisa. Mas a custo do quê? A custo do quê? Então, a segunda coisa é oferecer algo que ele sempre quis ter. A terceira coisa é se fazer de amigo, meus irmãos. Confere comigo no versículo 34. No versículo 34. Depois que Jacó determina o que Jacó quer, ele diz: Labão, tomara que seja conforme a tua palavra. Está escrito no versículo 34. Ou seja, aceita tudo que você está falando. Eu aceito tudo que você está falando. Eu não tenho nada para falar de você. Mas você é homem de Deus. Você é um cara perfeito. E só na lábia, só na lábia. Você acha que a conversa entre a serpente e Eva foi uma conversa truculenta? Você acha? Não foi não. Não foi não. O que o Senhor te falou? O que Deus falou mesmo? Não é bem assim não. Rapaz, é que se você comer, você vai se tornar como ele. Morrer? Você não vai morrer não. Come aí pra você ver. Aí o que a Eva faz? Come. A gente tem que estar atento para esse tipo de coisa. A troco do quê? A gente precisa de tomar atitude, a gente precisa de fazer o que tem que ser feito, mas precisamos nos atentar a essas coisas. Porque senão a sequência já me fala e te fala o que acontece. Confere comigo, versículos 35 e 36. E separou naquele mesmo dia, olha o que Labão fez, separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo que havia brancura e todo moreno entre os cordeiros, e deu-lhe nas mãos de seus filhos, e pôs a 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Tudo aquilo que Jacó disse que seria dele como pagamento dele, e que as crias que nascessem dali seria de Jacó. E Jacó diz, porque no futuro, quando a gente leu aqui amanhã, não significa amanhã, diz no futuro, se tiver algum nesse meio aqui que não for desse listrado, malhado, salpicado ou moreno, no meu rebanho, é porque eu te roubei. Quando Jacó fala isso, eles fecham um acordo. Labão pega todos aqueles animais
some 3 dias de viagem distante de Jacó. E quando Jacó vai passar para ver os animais que eram dele, quantos tinham? Nenhum dos animais que ficaram era de Jacó. O que o inimigo fez com ele, meus irmãos? Escravizou ele mais uma vez. Armadilha, escravizou mais uma vez. Ele queria tomar um rumo na vida, ele queria fazer o que era correto, porém ele foi escravizado mais uma vez, porque caiu na armadilha. Você precisa de fazer algo, eu tenho certeza. Mas esse algo que você vai fazer tem que ser de acordo com a vontade de Deus, tem que ser de acordo com a direção de Deus. E se no meio do caminho alguma coisa sair do controle e você for enganado, até a atitude que eu e você nós devemos tomar tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Jacó agora ele poderia se revoltar. Jacó ele poderia falar para Labão: você me enganou, porque ontem os animais estavam aqui, hoje não está mais. Ele poderia, no dito popular, rodar a baiana. Poderia fazer um monte de coisa. Só que está aí a prova que ele era um homem mudado. Está aí a prova que Jacó era um homem mudado. A parte B do versículo 36. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Jacó não falou nada. Agora Jacó confia no Senhor. Agora Jacó confia em Deus. Agora Jacó colocou todos os problemas dele nas mãos do Senhor. A Bíblia vai contar, meus irmãos, que dali para frente Jacó toma uma atitude. Quando os animais iam beber água e ali eles acasalavam, Jacó vai pegar algumas varas, e dessas varas ele vai tirar a brancura e vai fazer como o desenho daqueles animais que deveriam ser dele. Sentido biológico, científico para isso daqui dar certo não tem nenhum, mas era o que talvez Deus colocou no coração dele. Era talvez o que ele entendia que deveria ser feito, porque não tinha mais nada que ele poderia fazer. E a Bíblia diz que toda vez que os animais iam acasalar naquele lugar, e os animais eram fortes, Jacó ia lá e colocava aquelas varas na frente do bebedouro. E aí os animais que nasciam fortes passavam a ser do rebanho de Jacó. Aí quando vinha aqueles animais fraquinhos, doentes, perto de morrer, ele, opa, tira daqui. Aí nasciam os animais fracos, que não valia nada. Era do rebanho de Labão. Deus abençoou Jacó. Deus cuidou de Jacó nesse momento. De maneira que Jacó se tornou muito mais rico que Labão em servos, servas, ouro e prata. Porque os animais iam crescendo, ele ia negociando, ia vendendo. Por quê, meus irmãos? Porque alguma coisa estranou nele e falou que ele tinha que tomar uma atitude. Ele estava cansado de viver naquele lugar, na mesmice. E agora ele tinha que trabalhar, ele tinha que fazer algo por alguém, ele tinha que fazer algo pelo filho dele, que agora tinha nascido, José. E ele falou: estou disposto a fazer o que for necessário. Ele foi enganado, mas ele continuou confiando em Deus. Mais para frente Labão vai ir atrás de Jacó, porque Jacó vai sair daquele lugar que Labão não quer deixar. Ele vai aproveitar exatamente o momento em que Labão vai com seus filhos neste lugar onde ele tinha escondido esses animais há 3 dias de viagem de Jacó. E nesse momento Jacó junta tudo e vai embora. Labão vai atrás dele. Pastor, mas você não disse, pastor, que Jacó não iria fugir mais? Disse. Mas Jacó
agora ele fez o que tinha que ser feito. Labão não aceitou. Então Jacó entende que é o momento dele ir embora, com ou sem autorização de Labão, porque agora ele tem a família dele, agora ele tem a casa dele, agora ele tem o rebanho dele, agora tudo é dele mesmo, porque ele conquistou. Labão não tem mais nada a ver com a vida de Jacó. Ele pagou pelas servas, pelos servos, pelas esposas, pelos animais, está tudo certo. Agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Labão vai atrás de Jacó, mas no meio do caminho, e ele vai para matar Jacó. No meio do caminho o Senhor aparece para Labão e fala: você vai, mas você não toca no meu servo, porque se tocar eu te mato. Eu arranco tua vida. Foi exatamente isso que Deus falou para ele. Deus estava com Jacó. Meus irmãos, se você fizer o que é correto, se você fizer o que é correto, Deus trabalha ao meu e ao seu favor. Por mais difícil que se mostre a situação, por mais ciladas que o inimigo tente se levantar contra mim e contra você, se você fizer o que é correto, Deus te protege, Deus trabalha a teu favor. Eu não tenho dúvida disso. Mas é luta, é batalha. Você só não pode desanimar no meio do caminho. Amém? Agora você vira para quem está do teu lado aí e diz para essa pessoa, fala bem assim, ó: você precisa de fazer algo. Você vai fazer ou não vai, hein? Você pode aplaudir o nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Aleluia.